sim, aconteceu o que a gente temia. Eu vinha falando aqui no canal que existia sim a possibilidade de vista e existia a possibilidade também de destaque. E o que aconteceu foi aí o pedido de vista que suspendeu o julgamento da revisão da vida toda. Então aquela data que a gente tinha do dia 21/8, ela caiu por terra, gente. E você vai saber no dia de hoje o que aconteceu e principalmente quais são os impactos disso. Muita gente falando besteira na internet, falando que isso muda, vai ter uma nova votação, que o direito pode ser perdido. Entenda direitinho com o decorrer do vídeo o que é que isso pode realmente afetar aí, né? Mas, de antemão, revisão da vida toda suspensa, entendo o que aconteceu. Indicação muito recente aí, já do presidente Lula, já na sede desse mandado. Então, coisa muito recente, né? O Cristiano Zanin entrou aí no STF, deve estar tomando o pé de todos os julgamentos. E ele pediu vista, alegando que precisava de mais tempo para análise. O ministro Cristiano Zanin suspendeu no Supremo Tribunal Federal o julgamento de um recurso sobre a decisão da chamada revisão da vida toda do INSS. Assim, gente, é perceptível que a revisão da vida toda ela demorou muito mais do que deveria, né? E que realmente ela já deveria estar aí garantindo direito para aqueles que têm direito, né? A gente sempre fala aqui que a revisão da vida toda não é para todos, é uma revisão de exceção e que nem todo mundo tem direito. E se você quer saber se você tem direito, assiste aí nossa playlist de revisão da vida toda que a gente explica tudo direitinho, quem é que tem direito, quem é que não tem, como é que faz os cálculos. E também a gente sempre aconselha que você procure o seu advogado. Mas é também muito plausível, né, como posso dizer, que um ministro recém-chegado em um tema tão importante tem aí dúvidas ao proferir um voto. Isso é ruim, muito ruim para os aposentados, muito ruim para os pensionistas. Eu acho que, devido à sensibilidade do tema e à demora que o tema já está no STF, não deveria ser nesse processo que o Cristiano Zanin deveria pedir vista. Ele deveria ir voltar toda a equipe dele, e sim, ele tem uma equipe para isso, para poder estudar o tema e dar o voto dele dentro do prazo aí. Era um prazo razoável, até porque, querendo ou não, já se tinha mais de 3 meses do julgamento dos embargos. É um tema sensível que atinge uma parcela grande da população e que deveria já estar no radar da equipe do Cristiano Zanin. E ele não precisaria pedir vista. Mas assim, ele tem essa prerrogativa, ele pediu vista, e o que importa é a gente entender o que acontece agora. A revisão da vida toda é o recálculo da média salarial das aposentadorias, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo anteriores a julho de 94, quando foi implantado o Plano Real. Esse aí é o resumo da revisão da vida toda. E o mecanismo pode, na prática, mudar valores dos benefícios de milhões de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF, mas o INSS recorreu quanto ao embargo de declaração, tá, gente? A decisão que diz que a revisão da vida toda é possível, ela não pode ser revista, mesmo o Zanin pedindo vista, né? Então, o que estava se analisando era o recurso de embargo de declaração para definir quais eram os ditames. E aí, o que acontece a partir de agora? A análise do recurso teve início na sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, voltou para atender, em parte, ao pedido propondo a chamada modulação dos efeitos, ou seja, fixando uma série de incidências da decisão. O que o ministro Alexandre de Moraes estava dizendo ali? Revisão da vida toda é possível, mas é possível dentro desse escopo. Basicamente, o que ele disse é: quem já teve direito à revisão da vida toda no passado por decisões judiciais, já teve o seu valor pago, não vai poder pedir de novo. E também falou ali sobre a possibilidade de não ser realizada, né? A impossibilidade, na verdade, de ser realizada a revisão da vida toda nos benefícios já acessados. Esclareceu pontos como decadência, que decadência sim é cabível para as ações de revisão da vida toda, então tem que ser avaliada a decadência e a prescrição conforme está na legislação previdenciária. E basicamente o que ele modulou de efeito é benefício cessado e benefício que já foi alvo de revisão da vida toda judicialmente, não entram no bolo. De resto, tudo entra no bolo, tá? Tudo é possível, inclusive o pagamento dos retroativos. O que é que o ministro Carlos Zanin está fazendo? Ele quer entender se essa modulação dos efeitos aí ela é suficiente, se ele não quer propor alguma outra coisa. Se ele não quer modular efeitos outros, como por exemplo, efeito da decadência. E aí a gente não sabe, tá, gente, se esse pedido de vista tem o intuito de avaliar o processo, porque entendeu o Carlos Zanin e a equipe dele de que precisa sim
beneficiar um pouco mais os aposentados e pensionistas, por exemplo, retirando do texto da modulação dos efeitos os benefícios cessados, a gente sabe que pega uma fatia grande do bolo e exclui, né? Porque com o benefício cessado, por exemplo, as pensões precedidas de aposentadoria, a aposentadoria está cessada. Se a aposentadoria não pode ser revisada, certamente a pensão não será revisada, tá bom? Porque não vai haver a incidência dos cálculos da revisão da vida toda da aposentadoria que deu causa à pensão. Então, pode ser que isso ajude o cidadão, pode ser que isso prejudique o cidadão, porque a gente não sabe também se o ministro Carlos Zanin não está trazendo aí no seu pedido de vista novas imposições ou até mesmo restrições a essa modulação dos efeitos, como por exemplo, modular os efeitos em relação ao pagamento retroativo. A gente não sabe, isso é cena dos próximos capítulos e a gente não tem como inferir isso. É óbvio que no decorrer dos dias, certamente o ministro deve dar alguma declaração acerca disso. A gente espera, normalmente sempre saem notícias de bastidores, a gente vai acompanhar isso para trazer para vocês, para saber qual é a posição ali do ministro, né? Certamente as declarações dele serão cautelosas, no sentido de que ele vai falar o óbvio. Estou na corte há pouco tempo, o tema é muito sensível, grande impacto à economia e certamente eu preciso de mais tempo para fazer a análise jurídica, sendo que esse entendimento para os outros ministros já está um pouco mais maduro, porque eles vêm discutindo isso há algum tempo, então já tem gente aí que tem uma posição formada em relação a isso, e a gente até já sabe quem são os ministros que são mais a favor ou menos a favor da revisão da vida toda, baseado no julgamento da própria revisão da vida toda. Volto a dizer, a revisão da vida toda ela é possível, já foi julgada. Agora é só as limitações aí da revisão da vida toda, né? Saber se paga retroativo, se paga de benefício cessado e como é que vai ser a análise da decadência, da prescrição ou até mesmo da possibilidade aí de como esse direito vai ser reconhecido frente ao INSS, tá bom? Então, o que a gente tem para trazer para vocês aqui é hoje é isso. A gente deixa claro que ainda não há data para retomada do julgamento. A gente fica no aguardo das próximas notícias. Certamente, aí o próximo passo é o ministro Carlos Zanin devolver esse processo, né? Do ponto de vista prático, quando se pede vista num processo físico, seria você tomar para si o processo, né? E aí você cargueia o processo e você analisa o processo de maneira física ali, né? Hoje em dia, com os processos digitais, quando você pede vista, é mais um pedido assim de mais de tempo para analisar, né? Você não leva o processo para casa, não leva o processo sobre sua responsabilidade, bota na responsabilidade da equipe. O processo fica lá na nuvem, né, disponível nos sítios do tribunal, mas aquele processo fica parado até que o ministro se posicione, ou seja, ele entregue novamente ali o processo para dar continuidade. Esse pedido pode sim demorar, tá, gente? Não tem um prazo específico para isso. E o que nos cabe é cobrar, tá bom? A gente tem que cobrar, tá bom? Então, essa é uma notícia que a gente não queria trazer aqui, a gente sabia que existia essa possibilidade, a gente tentou tratar essa possibilidade como uma possibilidade remota, porque realmente era um assunto de muita sensibilidade, um assunto que já tem uma certa maturidade dentro do tribunal, já é discutido há muitos anos dentro do tribunal, então não fazia sentido nenhum o Carlos Zanin ou qualquer outro ministro pedir vista, porque deveria ser um assunto de extrema relevância para o Supremo Tribunal Federal, até para poder efetivar os direitos dos aposentados e dos pensionistas que têm direito à revisão da vida toda e fazer essa correção e essa reparação histórica. A gente fica muito triste disso ter acontecido, mas a gente, como cidadão, tem a necessidade de se posicionar acerca desse pedido de vista para que ele não demore. A gente tem que estar aí de olho, vigilante no processo, inclusive ajudando aí os processos ou as pessoas que estão vinculadas ao processo paradigma que foi afetado aí para a análise do tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, ajudar eles a compor teses jurídicas que levam a gente a ter o julgamento marcado o mais breve possível.